Nunca tome banho neste horário se já passou dos 70. Pode ser muito perigoso. Você já parou para pensar que existe um momento específico do dia em que algo tão comum quanto tomar banho pode se transformar em um verdadeiro risco para quem já completou 70 anos? Parece exagero, não é? Quase inacreditável. Mas acredite, não estamos exagerando nem um pouco. Tanto a ciência, com suas pesquisas rigorosas, quanto as experiências mais duras e reais, confirmam isso. Os riscos de tomar banho na terceira idade são maiores do que imaginamos. Aquilo que parece um hábito inofensivo, aquele banho matinal que nos desperta e nos prepara para o dia, pode se tornar uma situação crítica se ignorarmos certos detalhes invisíveis, aqueles que têm a ver com a biologia do nosso corpo e com o ambiente ao nosso redor. E é que com a idade, amigos, nosso organismo já não responde da mesma forma que antes. Pequenas mudanças internas, quase imperceptíveis, como as flutuações na pressão arterial, a temperatura corporal ou o equilíbrio delicado, podem transformar uma rotina comum em um banho perigoso para idosos. Uma ameaça silenciosa, à espreita. É fundamental saber quando não tomar banho após os 70 anos. Nos próximos minutos, vamos descobrir juntos por que determinados horários aumentam drasticamente os perigos do banho para pessoas mais velhas. E o mais importante, vamos entender quais passos simples, mas com um poder imenso, podemos adotar desde já para proteger quem mais amamos ou cuidar de nós mesmos. Prepare-se, porque depois de ouvir o que tenho a dizer, você nunca mais vai olhar para o banho da manhã da mesma forma. Stanley Peterson tinha 75 anos. Morava em um lugar tranquilo, nos arredores de Boston, com aquela paz que tanto desejamos na maturidade. E segundo todos que o conheciam, era o retrato fiel de um idoso ativo, daqueles que nos inspiram. Caminhava todos os dias, com aquele passo firme que transmite vitalidade. Tinha uma alimentação equilibrada, cuidava de si com atenção. Nunca faltava aos exames médicos, responsável como poucos. E valorizava, acima de tudo, sua independência. Era um pilar para sua família e um exemplo para os vizinhos. Mas, numa manhã como qualquer outra, sua filha Jennifer o encontrou inconsciente no chão frio do banheiro. Uma cena que nenhuma filha, nenhum filho, jamais gostaria de presenciar. O que havia acontecido? Como alguém tão ativo, tão cuidadoso, poderia sofrer algo assim? Stanley havia decidido tomar banho logo no início da manhã. Sim, naquele horário em que muitos de nós ainda nem abrimos os olhos. No que os especialistas em geriatria, com a frieza dos termos médicos, chamam de janela de alto risco. Esse termo, deixem-me dizer, não é por acaso. Refere-se a um período muito específico, entre as 4 e as 8 da manhã. Um intervalo de tempo em que nosso corpo, de todos nós, mas principalmente de quem já tem mais idade, passa por alterações fisiológicas que podem aumentar, e muito, o risco de um acidente grave. Mesmo que Stanley tivesse hábitos saudáveis, como já contei, aquele pequeno detalhe, o horário exato em que decidiu tomar banho, foi o que fez toda a diferença. A linha tênue entre a normalidade e a tragédia. A família de Stanley jamais imaginou que algo tão rotineiro, tão aparentemente inofensivo como o banho matinal, pudesse desencadear um episódio tão doloroso. E o mais alarmante, amigos, é que isso acontece com muito mais frequência do que ousamos imaginar. Se você, ou alguém que você ama profundamente, costuma tomar banho muito cedo, nas primeiras luzes do dia, por favor, continue aqui com a gente. O que vamos descobrir a seguir pode, literalmente, evitar uma queda, um desmaio repentino, uma complicação cardíaca inesperada, ou, no pior dos casos, algo ainda mais grave. O seu bem-estar ou de quem você ama pode depender disso. Se este vídeo abriu seus olhos sobre como se proteger, ou proteger quem você ama na hora do banho, inscreva-se no canal. Você já parou para pensar se o horário em que toma seus medicamentos pode influenciar na segurança de tomar banho? Esse é um detalhe que muitas pessoas idosas sequer consideram, que passa despercebido na correria da manhã, mas que, acredite, pode fazer uma diferença enorme. Pode ser a linha entre um dia normal e uma complicação inesperada. Muitos medicamentos, daqueles receitados, com a melhor das intenções para controlar a pressão arterial, tão comuns entre quem já passou dos 60, são formulados para ter seu efeito mais forte, justamente nas primeiras horas do dia. Isso significa que, se forem tomados logo ao acordar,
como muitos de nós fazemos com uma disciplina admirável, podem causar uma queda brusca da pressão arterial. E isso acontece exatamente no mesmo momento em que o corpo já está enfrentando um aumento natural da pressão, algo que chamamos de pico matinal. O resultado? Uma combinação de efeitos que pode nos deixar sem forças, com a visão embaçada, como se estivéssemos olhando através de um vidro fosco, ou até, no pior dos casos, completamente desmaiados. E onde? No pior lugar possível. Um banheiro úmido e escorregadio, onde um simples tropeço pode ter consequências devastadoras. O Dr. Michael Ramirez explica isso com uma clareza que deveria nos alertar. Ele diz que o calor do banho, somado ao efeito hipotensor, ou seja, aquele que reduz a pressão de certos medicamentos, pode diminuir o fluxo sanguíneo para o cérebro, de forma tão abrupta que a pessoa perde a consciência sem aviso prévio, sem sinal de alerta, sem tempo para reagir. Esse foi exatamente o caso de Patricia Sullivan, uma avó de 76 anos, cheia de vida, mas que sofria de tonturas recorrentes pela manhã. A princípio, ela atribuía isso ao cansaço, à idade, mas os sintomas não desapareciam. Depois de vários exames e visitas a diferentes médicos, um deles, com um olhar mais atento, descobriu que Patrícia estava tomando seu remédio, um anti-hipertensivo comum, exatamente antes de tomar banho, às 7 da manhã. Um simples ajuste, uma mudança tão pequena que parecia insignificante, transformou sua vida. O médico recomendou que ela esperasse pelo menos 3 horas entre tomar o remédio e tomar banho. Você já ajustou o horário do seu banho? Ou adotou alguma medida de segurança no banheiro? Conta pra gente nos comentários qual mudança você fez para se proteger. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a evitar um susto. E sabe o que aconteceu? As tonturas praticamente desapareceram. Incrível, não é? Uma pequena mudança no horário, uma grande diferença em segurança. Então, o que você pode fazer, agora mesmo, para evitar esse risco? Aqui vão algumas medidas práticas e eficazes que você pode começar a aplicar hoje. Primeiro, espere pelo menos 2 horas após tomar medicamentos para a pressão antes de tomar banho. Dê tempo ao seu corpo para se ajustar e para que o efeito do remédio se estabilize. Segundo, converse com seu médico. Não tenha medo de perguntar. Pergunte se é possível ajustar o horário da medicação para que ela não interfira na sua rotina matinal. Pode ser que exista uma opção mais segura. Terceiro, mantenha um registro visual. Use a criatividade. Crie uma tabela simples, ou coloque bilhetes visíveis no banheiro e na cozinha em locais que você veja várias vezes por dia. Anote os horários dos remédios e do banho ideal. Um lembrete visual pode ser seu melhor aliado contra o esquecimento. E se, por algum motivo inevitável, você precisar tomar banho cedo, tente fazê-lo antes de tomar o remédio. Ou melhor ainda, conte com a supervisão de alguém de confiança, um familiar, um amigo que possa estar por perto e atento. Não se trata de complicar sua vida, mas de organizar melhor esses momentos críticos do dia para evitar um acidente que, como vimos, pode mudar tudo para sempre. Uma pequena mudança de hábito pode prevenir uma grande tragédia. Afinal, sua tranquilidade não tem preço. Embora o banheiro possa parecer igualmente perigoso em qualquer hora do dia com suas superfícies escorregadias e seus espaços apertados, existe um fator que muitos de nós ignoramos, um detalhe que se esconde nas sombras: a luz. Ou, para ser mais preciso, a alarmante falta dela. Tomar banho antes do amanhecer, quando o ambiente ainda está mergulhado na escuridão, aumenta os riscos de uma forma que nem imaginamos. E se você tem mais de 70 anos, isso não é um detalhe qualquer. É um fator que se torna crucial para a sua segurança. De acordo com o Instituto Nacional do Envelhecimento dos Estados Unidos, uma instituição que dedica seus estudos a entender as mudanças que o nosso corpo sofre com o passar dos anos, a capacidade visual e a percepção de profundidade se deterioram significativamente com a idade. E isso se acentua de forma preocupante em ambientes com pouca iluminação. Você se lembra daqueles momentos em que tem mais dificuldade para enxergar no escuro? É exatamente disso que estamos falando. Adra Sarah Johnson, oftalmologista especializada em geriatria, afirma com todas as letras: com o passar do tempo, nossas pupilas demoram mais para se adaptar a mudanças bruscas de luz. Em um banheiro escuro, até mesmo uma pequena gota d'água no chão
Aquele brilho quase imperceptível pode passar completamente despercebido, até que seja tarde demais. Um passo em falso, um escorregão, e a queda é inevitável. Foi isso, infelizmente, que aconteceu com Gregory Harrison, um carteiro aposentado de 81 anos. Gregory sempre foi um homem ativo e saudável, daqueles que adoram estar ao ar livre. Mas numa manhã de inverno, daquelas em que o sol demora a nascer, enquanto se preparava para o banho às 5:30 da manhã, ele não percebeu um pequeno acúmulo de água perto do vaso sanitário. Era uma poça mínima, mas suficiente. Escorregou, caiu de forma violenta e fraturou o quadril. Passou meses em reabilitação, enfrentando a dor e a frustração de perder a sua preciosa independência. Os médicos que analisaram seu caso foram unânimes. Se Gregory tivesse esperado apenas mais 1 hora com a luz natural do amanhecer já presente, provavelmente teria notado aquela poça, teria evitado o escorregão. Um pouco mais de luz teria sido a diferença entre uma vida normal e meses de sofrimento. Não permita que um simples descuido, um detalhe tão fácil de corrigir, tire sua mobilidade, sua independência ou sua qualidade de vida. Não vale a pena. Tome providências agora mesmo. Use tapetes antiderrapantes de cores vibrantes no banheiro. Que se destaquem, que sejam visíveis mesmo com pouca luz, que não se confundam com o piso. Você já se perguntou quão desidratado está seu corpo ao acordar? Essa é uma pergunta que poucos fazem, mas cuja resposta pode ter um impacto enorme na sua segurança. Durante a noite, mesmo enquanto dormimos profundamente, nosso corpo continua perdendo líquidos pela respiração e pelo suor. Essa perda, embora mínima, não representa perigo para a maioria dos adultos jovens, cujos corpos se recuperam facilmente. Mas em pessoas idosas, essa pequena perda pode se transformar em uma ameaça real, especialmente se o primeiro passo do dia for entrar em um banho quente. Especialistas em geriatria do respeitado Hospital Johns Hopkins identificaram um fenômeno chamado hipotensão ortostática. O que significa isso? É uma condição em que a pressão arterial cai abruptamente ao se levantar. Essa condição se torna ainda mais perigosa quando o corpo está desidratado, ou seja, quando falta aquele líquido vital. E se, além disso, somamos o vapor quente do banho à equação, o risco dispara, se multiplica. O que acontece exatamente dentro do nosso corpo nesse momento? A combinação de calor, umidade e desidratação faz com que o sangue, esse rio da vida que nos percorre, se acumule nas extremidades inferiores, nas pernas. Isso reduz drasticamente o fluxo de sangue para o cérebro, deixando-o momentaneamente sem o oxigênio e os nutrientes de que precisa. O resultado? Sintomas preocupantes como visão turva, aquela sensação de que tudo está girando, tonturas intensas, ou até mesmo a temida perda de consciência. E tudo isso em pé, vulnerável, sobre uma superfície molhada e escorregadia. Um exemplo real, que nos confronta com a verdade, é o caso de Leonard Sullivan, um aposentado de 78 anos que sofria de náuseas e tonturas todas as manhãs, sem entender o motivo. Era uma tortura silenciosa. Após consultar um especialista em hidratação geriátrica, descobriu-se que Leonard não tomava nem um gole de água antes do banho. Simplesmente, isso não fazia parte de sua rotina. Ao mudar algo tão simples quanto isso, bebendo um copo grande de água antes do banho, os sintomas desapareceram quase por completo. Uma solução tão simples, tão ao nosso alcance, que transformou suas manhãs. Aqui vai uma nova regra, inegociável. Para quem tem mais de 65 anos, hidrate-se antes de entrar no chuveiro. Você não precisa beber grandes quantidades. Não se trata de exagerar. Um copo d'água, entre 225 e 300 mililitros, é suficiente para estabilizar o corpo e prepará-lo para a mudança de temperatura e de posição. Costuma esquecer de beber água? Não se preocupe, você não está sozinho. Há soluções simples e eficazes. Mantenha uma garrafinha no banheiro, na mesa de cabeceira ou perto da cafeteira como um lembrete visual constante. Programe um alarme no celular que diga, com gentileza e firmeza, beba água antes do banho. E se tiver dificuldade para beber tudo de uma vez ao acordar, tome pequenos goles enquanto se prepara para o dia. E acima de tudo, escute o seu corpo. Ele fala com você. Se sentir fraqueza, visão turva ou instabilidade antes de entrar no banheiro, pare. Sente-se, respire fundo
e espere alguns minutos. Lembre-se, o banho pode esperar. Sua saúde, seu bem-estar, não. Essa mudança é tão fácil, tão econômica e tão poderosa, que não há desculpa para não aplicar. Lá ainda hoje, muitas quedas, muitos sustos, poderiam ter sido evitados apenas com esse pequeno grande passo. Quer mais formas de tornar seu dia a dia mais seguro e manter sua independência? Inscreva-se para receber vídeos semanais com histórias inspiradoras e estratégias para cuidar melhor de você. Vamos continuar. Esse ponto é tão importante quanto invisível. É um daqueles perigos que espreitam no escuro, que só se tornam evidentes quando já é tarde demais. Muitas vezes, quando uma pessoa idosa sofre uma queda no banheiro durante a madrugada, não é a queda em si que causa o maior dano, mas sim o tempo que passa até receber ajuda. Pense nisso por um momento, com a mão no coração. Se alguém escorrega no chuveiro às 5 ou 6 da manhã, naquele horário em que o mundo ainda dorme, quanto tempo pode passar até que alguém perceba? A maioria dos familiares ainda estará em sono profundo, alheios a qualquer barulho. Os vizinhos ainda não iniciaram suas rotinas diárias. Não há ruídos que alertem sobre uma emergência. Esse silêncio prolongado, essa solidão no momento da verdade, pode ser, tristemente, fatal. As estatísticas dos serviços de emergência, esses heróis anônimos que nos socorrem nos piores momentos, revelam um dado preocupante. Os acidentes que ocorrem nas primeiras horas do dia têm um índice de resposta mais baixo. E pior ainda, mais demorado. Cada minuto que passa sem atendimento agrava as consequências. A isso se soma outro fator alarmante: o contato prolongado da pele úmida com superfícies frias, como o piso gelado do banheiro, pode causar hipotermia rapidamente mesmo em climas quentes. Nosso corpo perde calor muito mais rápido do que imaginamos. A doutora Emily Rodrigues, especialista em trauma geriátrico, alerta com firmeza: a primeira hora após uma queda, conhecida como hora de ouro, é crítica. Se nesse período, nesses 60 minutos cruciais, não houver atendimento, as chances de uma recuperação total se reduzem drasticamente. Aquilo que poderia ter sido uma lesão leve pode se transformar em uma condição permanente. E acidentes tratáveis, com solução, podem acabar em situações fatais. Um caso que nos comove pela sua dureza é o de Beatriz Harper, uma viúva de 73 anos que costumava tomar banho às 5 da manhã, com aquela rotina que a fazia se sentir segura. Um dia, sofreu uma queda e ficou no chão por quase 4 horas até que alguém a encontrasse. Quando finalmente recebeu ajuda, já estava em estado de hipotermia. Seu corpo tremia sem controle, em choque profundo e com dores intensas. As complicações médicas que vieram depois, todas elas poderiam ter sido completamente evitadas se alguém a tivesse socorrido antes. Por isso, não basta ter cuidado no banho. É preciso estar preparado para o pior, para o inesperado. Aqui estão medidas concretas que você pode implementar a partir de hoje mesmo. Não adie. Instale um botão de emergência à prova d'água no chuveiro ou na banheira. Hoje em dia, existem modelos modernos que se fixam facilmente na parede e outros que podem ser usados no pescoço, discretamente, como um colar. Use dispositivos de alerta pessoal, como relógios ou pingentes com GPS e botão de emergência. Esses pequenos aparelhos que parecem coisa de ficção científica avisam automaticamente seus familiares ou os serviços médicos caso você precise. Estabeleça uma rotina de check-in. Se você mora sozinho, programe uma ligação ou mensagem de texto diária com alguém de confiança, logo após o banho. É uma forma simples de garantir que alguém saiba que você está bem. Evite tomar banho quando ninguém estiver acordado ou disponível na casa. Adiantar o despertador em 20 minutos, ou esperar um pouco mais, pode ser a diferença entre receber ajuda imediata ou passar horas no chão, sozinho e sem socorro. Reconhecer sua vulnerabilidade não é fraqueza, não é desistência. É inteligência. É assumir o controle da sua vida e se antecipar àquilo que muitos ignoram. Pergunte-se honestamente, olhando para sua própria realidade: se você cair amanhã, às 6 da manhã, quanto tempo levariam para encontrá-lo? Você está realmente preparado? Se a resposta lhe incomoda, se sentir um nó no estômago, é hora de agir. Não há tempo a perder, quando se trata da nossa segurança e da segurança de quem amamos. Agora vamos falar de algo que muitas vezes é subestimado. Algo que nem sempre é visível, mas que tem um peso enorme na nossa segurança, especialmente no banheiro.
O estado mental nas primeiras horas do dia. Porque tomar banho não exige apenas que o seu corpo esteja em forma, ágil e forte. Sua mente também precisa estar completamente alerta, desperta, pronta para tomar decisões rápidas. Estudos da prestigiada Universidade de Stanford, um verdadeiro farol do conhecimento, revelam que, em pessoas idosas, o nível de concentração, o tempo de reação e a capacidade de tomar decisões se reduzem significativamente durante a madrugada. Em alguns casos, o desempenho mental pode ser até 30% menor em comparação com o restante do dia. É como se uma leve névoa se instalasse sobre os nossos pensamentos. E o que isso significa na prática? Significa que ações simples, como girar o registro do chuveiro para ajustar a temperatura, equilibrar-se em uma perna para se ensaboar, ou até perceber que a água está quente demais, se tornam mais arriscadas, mais difíceis quando o cérebro ainda não está totalmente acordado. Os reflexos não são os mesmos. O Dr. Jonathan Miller, neurologista especializado em ritmos circadianos, aqueles relógios internos que regulam nosso corpo, resume isso com uma frase direta: as primeiras horas da manhã são como uma névoa mental para muitos idosos. Não é o melhor momento para realizar tarefas que exigem precisão, equilíbrio ou resposta rápida. Um exemplo real, que ilustra esse ponto com clareza, é o de Franklin Wilson, um homem de 79 anos. Conhecido por sua lucidez e agilidade mental, um verdadeiro prodígio. Certa manhã, por volta das 6 horas, entrou no chuveiro como de costume, com a confiança de quem repete um hábito há anos. Mas cometeu um erro que não teria cometido em outras circunstâncias. Sem perceber, girou o registro até o máximo. A água saiu quase fervendo, e só percebeu o erro quando já estava debaixo do jato. Sofreu queimaduras dolorosas nas costas e nos braços, feridas que demoraram a cicatrizar e que deixaram não apenas uma marca física, mas também emocional. Mais tarde, no hospital, Franklin admitiu com tristeza: se eu tivesse esperado mais 2 horas, teria percebido imediatamente que a água estava quente demais. Mas minha mente não estava funcionando a 100%. Um momento de confusão, uma consequência dolorosa. Isso nos deixa uma lição poderosa, uma mensagem que precisamos gravar na memória. Não subestime o efeito do despertar sobre a sua mente. Não é só cansaço ou preguiça, é biologia pura. Seu cérebro precisa de tempo para se ativar, para alcançar seu pleno desempenho. Falamos dos riscos de tomar banho muito cedo, mas agora queremos saber de você. Nos comentários, compartilhe um hábito ou precaução que você adota para tornar seu banho mais seguro. O que você pode fazer para minimizar esse risco? Para dissipar essa névoa mental, escolha tomar banho entre 10 da manhã e 2 da tarde. Esse é o horário em que a maioria dos idosos apresenta o melhor desempenho cognitivo do dia. Seu cérebro está mais desperto, mais alerta, mais rápido. Estabeleça uma rotina de ativação matinal antes de entrar no banho. Não precisa ser nada extenuante. Faça uma pequena caminhada dentro de casa. Alongue suavemente os braços e as pernas. Ou tome um café da manhã, leve para ativar a circulação. Use um temporizador de banho com alarme. Se você se distrai com facilidade, esse dispositivo simples vai te lembrar de sair antes que o corpo se canse ou a água esfrie demais. E se você perceber que está acordando devagar, confuso ou distraído, espere. Não se apresse. Espere pelo menos 30 minutos antes de entrar no chuveiro. Às vezes, esse pequeno intervalo é tudo o que o seu cérebro precisa para voltar à forma para sair da névoa. Um segundo de distração pode virar uma queda. Um momento de confusão pode resultar em queimaduras ou desmaios. A chave está em sincronizar seu corpo e sua mente com a sua rotina de higiene. Sua segurança começa com a sua consciência. Com frequência, a pressa é nossa pior inimiga, especialmente conforme envelhecemos. E no contexto do banho, a falta de preparação adequada pode ter consequências desastrosas. Não se trata apenas do horário, mas de como enfrentamos esse momento. Pense nisso. A vida moderna nos ensinou a correr, a viver com pressa. Mas nosso corpo, depois dos 70, nos pede outra coisa. Pede calma, pede consciência. Uma pressa matinal pode nos fazer ignorar precauções básicas que, em outras circunstâncias, tomaríamos sem pensar. Quantas vezes já tomamos banho sem pensar se temos tudo à mão? O sabonete, a toalha, um tapete antiderrapante,
O Instituto Nacional de Saúde, em seus estudos sobre prevenção de quedas, destacou que a improvisação é um fator de risco considerável. Quando nos apressamos, é mais provável que nos movimentemos de forma desajeitada, que não sequemos bem o chão, que esqueçamos de nos segurar na barra de apoio. É nesses pequenos detalhes, nessa falta de previsibilidade, que mora o verdadeiro perigo. Permitam-me contar a história de Margaret Chan, uma mulher vibrante de 81 anos. Margaret era independente e costumava tomar banho no fim da manhã. No entanto, um dia, ela tinha uma consulta médica importante e acabou acordando tarde. Com o tempo correndo contra ela, apressou-se para o chuveiro. Esqueceu de colocar o tapete antiderrapante e, ao sair, pisou numa poça d'água. Escorregou e, embora não tenha sofrido nenhuma fratura grave, bateu a cabeça com força, ficando desorientada por várias horas. A angústia de sua família foi imensa. A pressa, a falta de preparação, foi o gatilho. Não foi o horário em si, mas a forma como ela encarou aquela rotina. Então, o que podemos fazer para evitar esse risco? Planeje o banho com antecedência. Certifique-se de ter tudo o que precisa ao seu alcance. Sabonete, shampoo, toalha, cadeira de banho se usar. Dedique alguns minutos para preparar o banheiro. Coloque o tapete antiderrapante. Verifique se não há obstáculos no chão. Crie um ambiente seguro, tranquilo, sem pressa. Respire e relaxe. Se perceber que está correndo contra o tempo, pare por um momento. Faça uma ou duas respirações profundas. A calma é sua melhor aliada. Considere a ajuda de um cuidador ou familiar, caso suas capacidades de mobilidade ou memória estejam reduzidas. Às vezes, ter uma mão amiga nos momentos-chave pode fazer toda a diferença. A pressa não é amiga da idade. Nesta fase da vida, a consciência, a calma e a preparação são as nossas melhores ferramentas para aproveitar cada momento, inclusive o simples prazer de um banho sem riscos desnecessários. Já falamos sobre a pressão arterial no contexto dos medicamentos, mas agora quero aprofundar um pouco mais sobre como a nossa saúde cardiovascular interage com o horário do banho. Para muitos de nós, a partir dos 60 ou 70 anos, a pressão se torna uma companheira constante, um número que os médicos monitoram com atenção. Nosso sistema cardiovascular, esse motor vital que impulsiona a vida em nosso corpo, já não é tão flexível nem reage tão rapidamente como antes. As artérias podem estar um pouco mais endurecidas, e o coração talvez não tenha a mesma capacidade de resposta às mudanças bruscas. E são justamente nas primeiras horas da manhã que essas variações são mais pronunciadas. A Universidade de Colômbia conduziu estudos que demonstram que pessoas idosas experimentam o que chamam de rigidez arterial matinal, de forma mais acentuada. O que isso significa? Que nossas artérias estão menos elásticas ao acordar, o que dificulta a circulação do sangue diante de mudanças de postura ou temperatura. Se somarmos isso ao calor do chuveiro, que dilata os vasos sanguíneos e pode fazer a pressão cair repentinamente, o cenário se torna delicado. O Dr. David Lee, cardiologista com décadas de experiência, compartilha uma história que ilustra bem esse ponto. Lembro de uma paciente, Dona Esther Collins, de 85 anos. Ela nunca teve problemas graves, mas sempre tomava banho às 5:30 da manhã. Um dia, ao sair do banho, desmaiou. Os exames mostraram uma queda abrupta de pressão. Simplesmente seu coração não conseguiu compensar a mudança tão rápida naquele horário. Trocar o horário do banho para as 10 da manhã, depois de um bom café da manhã e uma caminhada leve, foi suficiente para que isso nunca mais acontecesse. Isso nos ensina que, mesmo sem medicamentos, a biologia do nosso corpo nas primeiras horas do dia pode ser um fator de risco. O que você pode fazer para minimizar esse risco? Faça uma ativação suave do corpo antes do banho. Não precisa ser um exercício intenso. Levante da cama com calma. Estique os braços e as pernas. Caminhe um pouco pela casa. Deixe o corpo acordar devagar. Ative a circulação sem pressa. Evite mudanças bruscas de temperatura. Não entre num banho gelado, nem num extremamente quente. Ajuste a água para uma temperatura confortável e mantenha assim. Escute os sinais do seu corpo. Se sentir tontura ao se levantar ou leveza na cabeça, espere. Não corra para o banho. Dê ao seu coração e aos vasos sanguíneos o tempo que precisam para se estabilizar.
Seu coração, esse motor incansável, vai agradecer sua paciência. Agora, vamos falar de algo talvez mais sutil, mas com um impacto enorme na segurança de nossos idosos no banheiro: a solidão e a ausência de contato nas horas mais vulneráveis do dia. Numa sociedade onde muitas pessoas idosas vivem sozinhas, as manhãs muito cedo podem ser o momento de maior isolamento. Não há familiares por perto. Os vizinhos ainda estão dormindo. Se acontecer um acidente no banho, a pessoa pode ficar horas sem ajuda ou até mais. E isso não é apenas um risco físico. É uma preocupação emocional profunda. Pense um pouco. Lembra dos tempos em que a casa estava sempre cheia? Sempre havia alguém por perto, um filho, um neto, um amigo? Aquilo era uma rede de segurança natural. Hoje, para muitos, essa rede desapareceu. E é nesse vazio, nesse silêncio das primeiras horas do dia, que o perigo cresce. A doutora Elizabeth Carter, psicóloga especializada em geriatria, estudou o impacto da solidão na saúde e segurança dos idosos. Ela afirma: além das lesões físicas, a angústia de estar sozinho e indefeso após uma queda é imensa. O medo de não ser encontrado é uma carga emocional muito pesada, que pode até atrapalhar a recuperação. O caso de Robert Miller, um carpinteiro aposentado de 77 anos, é um exemplo comovente. Robert morava sozinho e, por costume, tomava banho às 6 da manhã. Um dia, escorregou, caiu, bateu a cabeça e ficou semi-inconsciente. Permaneceu no chão do banheiro por mais de 5 horas, tremendo de frio, assustado e sem conseguir pedir ajuda. Foi sua filha, que costumava ligar para ele no fim da manhã, quem o encontrou. A experiência foi traumática, e ele nunca mais entrou no chuveiro sem garantir que alguém estivesse acordado ou que pudesse ser contatado imediatamente. Essa história nos ensina que não devemos considerar apenas os fatores físicos, mas também o ambiente social e emocional que nos cerca. O que você pode fazer para se proteger e proteger quem ama? Crie uma rede de contato matinal. Se você mora sozinho, peça a um familiar, amigo ou vizinho de confiança para ligar ou mandar uma mensagem em um horário específico todas as manhãs, logo após o banho. É uma maneira simples de garantir que alguém saiba que está tudo bem. Considere sistemas de alerta pessoal com monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dispositivos como colares ou relógios com botão de emergência podem chamar automaticamente ajuda ao serem pressionados. Converse abertamente com seus familiares sobre suas rotinas e preocupações. Compartilhe seus horários e veja como eles podem ajudar a manter sua segurança. Muitas vezes, a comunicação é a melhor ferramenta de prevenção. Evite tomar banho se não houver ninguém acordado em casa, ou se você não tiver um sistema de alerta. Antecipar o banho para quando os outros já estiverem de pé, ou esperar até que alguém chegue, pode ser uma decisão que salva vidas. A solidão, nesse contexto, não é apenas uma emoção. É um risco real e concreto. Reconhecer isso e tomar medidas para reduzir esse risco é um ato de amor e de autocuidado. Não permita que o silêncio da madrugada se transforme no eco de uma emergência. Seu bem-estar, sua tranquilidade e a das pessoas que o amam valem tudo. A idade não é desculpa para deixar de cuidar de si. Se quiser descobrir mais maneiras de proteger seu bem-estar e o de quem você ama, inscreva-se no canal. O que compartilhamos aqui não é apenas uma lista de precauções, mas uma profunda reflexão sobre como a vida, com o passar dos anos, nos convida a um novo jeito de cuidar de nós mesmos. Falamos dos riscos do banho na terceira idade, de como algo tão familiar como o chuveiro pode se tornar perigoso para os mais velhos, e da importância de saber quando evitar o banho após os 70. Mas, no fundo, esta conversa vai muito além de um simples conselho de saúde. É um chamado à consciência, à sabedoria que só o tempo nos dá. Preocupações que antes pareciam distantes, como a rigidez das artérias ou a importância da hidratação matinal hoje, ganham espaço em nossos pensamentos. A vida agora nos pede um olhar diferente, uma compreensão mais profunda do nosso próprio corpo. Aprendemos que a idade não é fraqueza, mas uma fase que exige um cuidado especial, um novo apreço por cada detalhe. É um ato de amor por nós mesmos e por quem nos rodeia reconhecer que nosso corpo é sábio, mas que às vezes precisa de um empurrãozinho, de uma pequena adaptação, para continuar funcionando com perfeição. Por isso,
Na próxima vez que for até o banheiro, especialmente nas primeiras horas da manhã, não veja esse espaço apenas como um lugar de higiene. Veja-o como um espaço de cuidado, de respeito por esse corpo que tanto já lhe deu. Não se trata de medo, mas de inteligência e de amor. Esse amor que nos move a nos proteger, a seguir desfrutando de cada amanhecer com segurança e plenitude. É o mesmo amor que nos faz lembrar o sabor do primeiro café do dia, ou o cheiro da terra molhada depois da chuva. E se você gostou deste vídeo e quer aprender mais, clique aqui